Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez. Dessa vez vamos falar um pouco sobre algarismos romanos. O sistema de numeração romano. Em meados do século I, o Império Romano se estendia por uma vasta região, que incluía a Grécia, onde vivia um povo de cultura bastante desenvolvida. Inspirados pelos gregos, os romanos criaram um sistema de numeração muito utilizado na Europa. O sistema de numeração romano se espalhou por todo o Ocidente, em consequência da expansão do Império Romano ao longo dos séculos. Ainda hoje utilizamos a numeração romana, por exemplo, em alguns relógios, em alguns livros para indicar capítulos, capítulo 1, capítulo 2. Esses números são escritos com algarismos romanos, em nome de papas, né? Assim como Dom Pedro I, Dom Pedro II, também se utiliza dos algarismos romanos. Os símbolos do sistema de numeração romano são 7. O I representa o número 1, o V representa o número 5, o X é o 10, o L é o 50, o C é o 100, o D é o 500 e o M é o 1000. Notem que eles são escritos, né, todos com letras maiúsculas. E com esses 7 símbolos, nós podemos escrever muitos outros algarismos romanos. Veja alguns exemplos. Os símbolos fundamentais I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes e são somados, né, para formar outros números. Então, nós podemos perceber aqui, ó, uma vez o I é o número 1, 2 vezes o I é o número 2, 3 vezes o I é o número 3. Lembrando que nós só podemos repetir até 3 vezes, tá? Aqui, ó, o X representa o 10, 2x o 20, 3x o 30, assim como o 100, que é o C, 1C é o 100, 2, 6 é o 200 e 3, 6 o 300, assim como o 1000, 1M, 1000, 2M's, 2000 e 3M's, 1, 2, 3, 1000. Os valores 1, 2 e 3, à direita do V, são somados a ele. Observe, aqui nós temos o símbolo do 5, que é o V, e o U e o I, que é o símbolo do 1. Portanto, nós temos uma soma, uma adição. 5 mais 1, onde eu formo o número 6, ok? A mesma coisa no 7. 5 mais 2, V mais 2 Is. E o 8, V com 3 Is, onde eu tenho 5 mais 3, formando o número 8. O valor do I à esquerda do V, que é o 5, né? E também à esquerda do X é uma subtração, tá? É o contrário. Aqui nós temos o I, que é o símbolo menor, né? Onde representa o 1. E logo em seguida o V, que é o símbolo do 5. Então, quando nós temos o menor na frente, significa uma subtração. Então, aqui eu tenho o símbolo do 1 e o símbolo do 5. Então, eu tenho uma subtração. 5 menos 1, formando o 4. Aqui, a mesma coisa. O símbolo menor está na frente, que é o símbolo do 1.
Logo após, eu tenho o símbolo do 10. Portanto, eu tenho uma subtração. 10 menos 1, formando o número 9. As dezenas exatas são escritas usando o X, que é o 10, o L, que é o 50, e o C, que é o 100. Portanto, nós temos aqui o X, que é o 10, 2x, que é o 20, 3x, que é o 30, o X com L, que é o 40, onde nós temos aquela subtração. X é o símbolo menor, né, deles dois, porque aqui eu tenho o símbolo do 10 e o símbolo do 50. Portanto, aqui eu tenho uma subtração. 50 menos 10 igual a 40. Aqui eu tenho o símbolo do 50, que é o L. Aqui, 60, X com L, 50 mais 10, 60, X, LXX, 70, L com 3x, que seria 50 mais 30, 80. E logo no final, o X com C, que é o 90, onde eu tenho o símbolo menor na frente, que representa o 10, e logo após o que representa o 100. Então, aqui eu tenho 100 menos 10, que é igual a 90. Os demais números até 3.999 são escritos usando a decomposição. Então, para formar o número 675, eu preciso unir os símbolos, né, do 600, do 70 e do 5. 600 é o D e o C. O 70 é o LXX e o 5 é o V. Assim eu formo o número 675. Assim também acontece no número 2593. 2000, que são os dois M's, depois o 500, que é o D, o 90, que é o X e o C, e o 3, que são os três I's. 86, 86. O símbolo do 80, que é o LXXX, e o 6, que é o V com I. Ao colocar um traço horizontal, que é esse traço aqui, em cima do algarismo romano, sobre a letra representativa do numeral, multiplicamos seu valor por 1000. Essa regra é utilizada para expressar valores maiores que 3.000, já que não podemos utilizar 4M's, pois não devemos repetir a letra mais de 3 vezes. Lembram dessa regrinha que nós falamos lá no início do vídeo? Só podemos repetir cada letra 3 vezes. Então, 1M, 1000, 2M's, 2000, 3M's, 3.000. Para que nós possamos fazer o 4.000, nós devemos fazer o símbolo do 4, que é o I com V, e colocar esse traço sobre sobre as letras, né? Aqui como aparece, no 5.000, aqui eu tenho o símbolo do 5, né? Que é o V. E em cima do V tem esse traço horizontal, que significa que está multiplicando por 1000. Então, nós temos o 5.000. Aqui o X, que é o símbolo do 10, 1000, 50, que é o símbolo, né, representado pela letra L aqui, com o traço em cima, 50.000, e assim por diante. Aqui a tia mostra para vocês, né, uma tabela bem completa, com todos os algarismos, né, até números bem altos. Então, a gente tem o 1, que é representado pela letrinha I, 1, 2, até o 10, 11, né?
12, 13. Observem atentamente e essa tabelinha poderá ser utilizada para formar os números. Você pode consultá-la sempre que for preciso, tá bom?